Algumas pessoas acham que Dragon Ball devia ter acabado na saga Cell, e de fato isso faz muito sentido. A passagem de bastão de Goku para o seu filho, que resultou naquele Kamehameha tão épico, poderia ter sido sim o final perfeito. Mas o fato é que o Akira trouxe ao mundo uma nova saga, que começou muito diferente das outras, né? Com o Gohan protagonista, com toda aquela história do grande Saiyaman salvando o dia na cidade de Satan City, né? Que era a cidade natal do Mr. Satan, que até então era só um personagem alívio cômico ali do Torneio do Céu, que foi facilmente derrotado pelo vilão anterior, mas que agora vai ter um papel muito importante nessa nova saga. Mas eu vou te falar que apesar de muita gente não gostar, eu acho que essa última saga de Dragon Ball Z é muito interessante, especialmente porque o Akira, depois de ter feito finais tão épicos ali pra saga Frieza, saga Cell, ele se permitiu brincar um pouco. Ele se permitiu trazer de volta aquele tom cômico de Dragon Ball clássico, e o resultado foi ali uma mistura de lutas sérias com algumas lutas um pouco mais engraçadinhas por parte do Akira. E esse lado mais cômico é muito simbolizado justamente pelo vilão que dá nome à saga, o Majin Buu, que se a gente for parar pra pensar, é um vilão muito ousado, né, por parte do autor, porque depois de ter tido tantos vilões tão incríveis como o Piccolo Daimao, os próprios Saiyajins, o Cell, o Frieza, que eram vilões sinistros, o Akira optou por fazer um vilão que é um chiclete que transforma os outros em chocolate e que parece até uma criança, né? Que tem um temperamento ali muito infantil, é a princípio controlado ali pelo Mago Babidi, que se comporta quase como se fosse seu pai, e depois ele vai se transformando, né? Não só a sua personalidade, como também ele vai passando ali por algumas metamorfoses. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o Majin Buu e suas transformações. Lembrando que aqui no canal dos Manuscribas a gente já fez um vídeo sobre o Frieza e também um outro sobre o Cell, que você pode conferir aqui no nosso canal. Então bora discutir um pouco sobre esse personagem tão intrigante de Dragon Ball Z. E agora a gente vai para a última saga do Dragon Ball Z, com um outro vilão muito emblemático aqui, que é o nosso... Vou te comer. Perfeito, que é o nosso adorável chiclete rosa, cara. Estamos falando dele, Majin Buu, que entra, né, na história. A saga dele começa de uma forma bem diferente, né? Começa primeiro com o Saiyaman, né? Começa com uma jornada meio slice of life, né? Do Gohan indo pra escola, indo escondido. Namoradinha, problemas de adolescente, né, cara? Inclusive, esse é o momento que a gente tava até conversando aqui por fora, que o Gohan é colocado de lado, né, cara? É a saga, pelo que eu sei, Gohan, ele começou a crescer como protagonista propositalmente na saga lá do Frieza, depois na do Cell, que ele se estabelece, né, como com a sua própria grande jornada, mas estava desagradando um pouco um público do Dragon Ball que acompanhava o Goku desde sempre, sabe? Então... Leia-se comercialmente inviável. Exatamente. Né? Eu acho que ele não vendia tanto boneco quanto o Goku. Exatamente. E daí o Akira Toriyama simplesmente escreve o Gohan pra fora da história. Ele não tão pra fora, ele ainda permanece, mas que claramente o protagonista vai direto pras mãos do Goku de novo, né? Como... Na verdade, eles tentam fazer com que o pequeno Goten torne-se o protagonista, que é nada mais do que um clone do Goku. Né? Praticamente. 2 Goku, né? Se já não bastasse um, tem 2 Goku agora. Exatamente. Cara, eu acho que fica muito claro que o Akira, ele tinha pensado em terminar Dragon Ball antes, né? Primeiro na saga Frieza, e depois ele queria terminar ele na saga Cell, mas por uma série de questões, né? De pressões da editora, pressões dos fãs, ou até mesmo a própria vontade dele de querer contar mais alguma coisa, ele foi pra uma última temporada, ali, pelo menos do Dragon Ball Z, em que ele, cara, ele já contou a história épica que ele queria contar, isso fica claro, e ele vai trazendo na saga do Majin Buu, de novo um tom mais cômico pra história, assim. A impressão que dá é que ele
faz uma autossátira, sabe? Eu acho que muitas vezes ele vai estar satirizando a própria obra de Dragon Ball, a coisa do power creep, de que os caras vão ficando cada vez mais fortes, e ele vai trazer um vilão que, tipo assim, aparentemente é um vilão cômico, né, que é o Majin Buu, então assim... Evolução do Jigglypuff, hein, João? Evolução do Jigglypuff. Então a gente tem, cara, um momento que a gente tem uma temporada mais solta ali. Eu acho que o Akira, ele teve mais liberdade pra poder brincar nessa temporada e trazer de volta até uma pegada meio Dragon Ball clássico, assim. Tanto que começa com um torneio, né? Tanto que começa com um torneio. Então, assim, a gente vai ter o pequeno arco ali do Grande Saiyaman, que, tipo assim, muita gente odeia. Eu gosto. Introduz a Videl, né? Introduz a Videl, eu acho que talvez seja... Pô, eu gosto da Videl, Videl, eu acho que hein? traz coisas legais, sabe? Eu acho que o Dragon Ball se permite um tempo ser uma história mais tranquila, né? Uma história mais leve. E assim, eu concordo que no anime eles estendem um pouco demais esse arco do Grande Saiyaman e fica um pouco maçante, mas no mangá é curtíssimo, cara. Assim, é muito rápido e acho que é super, super interessante, né? A gente tá vendo essa coisa do Gohan tentando ser um menino normal, mas ao mesmo tempo não é, né? Ele é um super-herói e tal. Eu acho que é uma forma legal de começar. A coisa do torneio, aquela coisa, pô, o Goku vai voltar. Como que a gente tá vendo essa coisa de, pô, o Goku ficou fora todo esse tempo, agora vai estar de volta. E qual vai ser a reação do Vegeta, o Vegeta Goku e tal. E principalmente, cara, a gente tem a construção do Mr. Satan como herói, né? Tipo, esse herói fake do cara que supostamente derrotou o céu, né? E essa construção que é uma grande piada, no final ela tem o seu ápice, né, ali no momento da Genkidama, né, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas a gente já tem uma construção que é feita durante todo o arco, né. Pra mim, Mr. Satan em todo Dragon Ball é o melhor recurso de humor de toda a saga, porque além dele tipo assim, ter ótimos momentos, ele conserta muita coisa no universo, que é aquela parada, tipo assim, cara, surgiram vilões, a Terra é destruída toda hora tem uma cidade que deve ser horrível morar nesse mundo, tá ligado? Mas assim, o que as pessoas comuns acreditam, né? Como que é do lado das pessoas comuns? Quem derrotou o vilão? O que as pessoas comuns sabem? E pra mim, a inclusão do Mr. Satan na história, pra mim, é um alívio cômico bom, resolve esse furo, e tipo assim, ele toma a fama por tudo que aconteceu, e ao mesmo tempo, é utilizado de forma narrativa interessantíssima, não só no final, mas durante. Ele vira amigo do Buu, ele entra, ele tem o cachorrinho. Sim. Então assim, cara, pra mim... Ele é o pai da Videl, né? Um personagem importante do Gohan. Pra mim, a inserção dele, cara, resolve muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Então foi perfeita, cara, perfeita. Sem contar que ele tinha crianças da década de 90 gritando Satã, Satã, Satã na frente da TV, enquanto as vovozinhas horrorizadas pensavam o que meu neto tá assistindo. Minha avó só passava na hora que tava o Satã em cena, viu? E ela lá escutando. Pô, não é possível. Voltando pro Majin Buu, cara, eu acho que ele, assim como o Cell em alguns momentos, né? Ele é aquele personagem que mostra que, beleza, o Goku, os guerreiros Z, eles salvam a Terra. Mas eles também causam muitos problemas, né? A gente vê que o Majin Buu, o despertar do Majin Buu é causado porque se não houvessem guerreiros tão poderosos que pudessem fornecer sua energia pro Majin Buu despertar, ele não despertaria, né? Assim como o Cell só conseguiu chegar na forma perfeita por causa dos próprios guerreiros Z, né? Que cederam primeiro as células deles para a criação do céu e depois deixaram ele absorver os androides e tal. Então tem um pouco disso, né? Um pouco daquela coisa do Vegeta ter uma recaída, né? No seu arco de redenção, que é muito bem construído, e a recaída é interessante, né? Assim como o Zuko tem uma recaída no seu arco de redenção, tá no começo do livro 3, o Vegeta também tem agora, né? Um momento em que ele passou tanto tempo vivendo ali como um ser humano, meio que se afastando das suas origens de Saiyajin. E aí quando ele vê a oportunidade de lutar de novo com o Goku num torneio, ele começa a se perguntar se era aquilo que ele realmente queria, né? Talvez ele olhasse pra trás e visse assim, porra, não é isso que eu sonhava em me tornar, né? Tipo, não queria ser um pai de família, eu queria ser um guerreiro, eu queria ser o mais poderoso dos guerreiros. E aí a gente tem o gancho, né? O torneio é justamente o gancho, porque você vai ter ali introduzido o Trunks e o Goten, que vão estar ali um em cima do outro, né? Montado no torneio, entrando ali. Você vai ter aquela cena épica, né? Do pessoal dando soquinhos com fracos, né? Pra se classificar pro torneio. Nossa, aquilo é muito bom, cara. O Vegeta destruindo a máquina, a ignorância. E você vai ter também, acho que principalmente, né? O que inicia o arco é isso. É bom a gente lembrar que diferente do arco Freeza e do arco Cell, não tem preparação
informação pro surgimento desse vilão, né? Ele é de repente. Então, tipo assim, os caras não ficam sabendo antes, ó, vai chegar um vilão fera aí, vocês podem treinar. Não. Ele é, de repente, tá no meio do torneio, a Videl tá tomando uma surra ali, numa cena até que foi bastante criticada, né? Ela tá apanhando ali bastante. E aí ela tá lutando contra esse Popovich, né? Se eu não me engano, que é um dos minions ali do Babidi, que tá tentando pegar a energia das pessoas pra levar ali, pra ressuscitar o Majin Buu, né? E quem ressuscita é, de fato, o Babidi, que inclusive está como aliado de um personagem que, em teoria, seria super poderoso, que é o Daburá, mas ele não consegue se mostrar como um grande impacto. E no fim das contas, né, que a gente vai ter ali é aquela inversão do Vegeta, né, se transformando no Majin Vegeta ali naquele momento, a qual o João se referiu, né, que é um momento de queda, de retrocesso ali, talvez, um momento de Jaime Lannister dele, de voltar a ter seus desejos primários ali, e a partir disso, ele é ressuscitado, né. Na verdade, até antes, né, tem um pequeno torneio que eles entram, porque tem uma dungeon ali onde o Majin Buu tá, que tem 3 camadas, e cada camada tem um vilão. Só que a grande parada é que aquilo ali, e aí o Goku e o Vegeta entram naquilo, né? E daí, a grande parada é porque, no final das contas, eles estão tentando ir naquela dungeon pra encontrar o Majin Buu e impedir a vinda dele, ou derrotar ele. Só que o fato deles lutarem ali dentro, a energia deles está sendo absorvida pra despertar o Majin Buu, né? Mas, se eu não me engano, tem um momento que eles sabem disso e eles simplesmente não se importam, né? O Vegeta acho que para de se importar e fala, cara, vamos aí então, vamos despertar ele mesmo e a gente derrota ele. E daí eles vão até o final. Falando em consequência, hein, Paulo Baia? Não, não tô longe de mim defender inconsequência. Mas que eu vou apontar a inconsequência de cada um, eu vou. Não perdoarei, não passarão. Cara, se eu não me engano, esse é o primeiro momento em que a magia é utilizada nesse grande universo, né, cara, de Dragon Ball. É o vilão principal tá conectado exclusivamente à magia, né? Porque primeiro você tinha, beleza, o Freeza, o Imperador, o Vegeta e tal. O Cell e os androides vêm muito de tecnologia, sabe? Red Ribbon tinha muito tecnologia, mas eu acho que... Mas era uma coisa muito biológica, né, cara? Era muito biológica, muito agora biológico. É realmente mágico. Exatamente. Não é a primeira vez, porque nós temos vovó Uranai, né? Mas, tirando isso, eu acredito... Mas como vilão, né? Como vilão, assim, que a magia é o grande vilão, eu acho que é a primeira vez. Não. Tem aquele Garlic Jr. Não, esquece isso. Não, esquece. Meu Deus do céu, pior. Nossa, cara. Desculpa trazer à tona mais lembranças. Como eu tava dizendo, é a primeira vez que a magia é utilizada como vilão. Porque o Babidi, ele é o mago mais poderoso do universo, né? Tem uma parada assim. E ele é filho do Babidu? Bibidi. Acho que era Bibidi. Não, é Bibidi. Ele é filho do Bibidi, que era o mago que criou o Majin Buu lá atrás. E daí, no final, tudo leva ao grande ressurgimento deste demônio, dessa criatura na Terra, né, cara? E já começa pegando, tipo, o pau começa pegando já, né, cara, quando ele volta. Ele volta gordinho, né? Tem aquela primeira versão Sim. balonesca dele ali, né? Que depois vai se tornar amigo do Satã, tem todo aquele arco ali bonito, né? Que é a primeira versão, mas ali já é imbatível, né? Já é um nível de ameaça bem ameaçador, né? Mas antes disso... E eu acho que isso é muito aquilo que eu falei no começo, do Akira poder ter uma liberdade criativa maior, né? Até porque, pra ele, a história já teria até terminado, então ele teve essa coisa de esse desprendimento nessa temporada, porque, cara, é um vilão muito ousado, né, cara? Você faz todo um arco de preparação pra que o Majin Buu, que vai despertar, ele é muito poderoso, ele é mais poderoso do que todos, e é tipo assim, é um chiclete ali, cara. Me parece ser uma própria sátira dos próprios vilões de Dragon Ball que se regeneram, né? A gente tem aquela coisa, o Cell se regenera a partir de uma célula e tal. E o Majin Freeza, né? Cortado ao meio. Exato. Então, o Majin Buu, ele é meio que isso elevado à enésima potência, sabe? Ele é tipo uma gosma ali. Porra, mesmo em um estado gasoso, uma hora ali, ele consegue se regenerar e voltar no seu formato original, né? E com uma aparência absurdamente, tipo assim, caricata, ninguém bota fé que aquilo, tipo, é um ser muito poderoso, né? Porque ele não é musculoso, né? Quebra aquela parada Dragon Ball de músculo, de porrada, de bíceps, trincadão. Exato, e todo mundo acha engraçado ele e só o Sr. Kaiô, que já viu, né, os poderes do Majin Buu, ele fica totalmente em choque. Não, aquele é um terrível Majin Buu, não sei o que. Porra, esse aqui é o Majin Buu? E aí você, não dá nada pro personagem, ele vai lá, tipo, destrói o Daburá, destrói o Vegeta, destrói todo mundo, cara, e
E você vê que ele é realmente muito ameaçador. Só que pra a construção dele sendo muito ameaçador, não é igual a do Freeza, que você vai ter na escala de poder e ele vai sendo muito cruel. Não, cara. Tipo assim, é simplesmente aparece um personagem que, tipo assim, aparentemente parece uma piada visualmente, mas que ele simplesmente derrota todo mundo, cara. E não tem o que fazer. Não tem como derrotar porque ele se regenera. Ele é indestrutível, né, cara? E ele é indestrutível. Essa é a parada. E não é piada porque ele é gordo, tá, gente? É uma piada porque, de fato, os poderes dele são engraçadinhos, né? De tacar as coisas no outro. Não, mas assim, transforma em chocolate e tal. O Toriyama usa isso como alívio cômico também. Isso, tipo, ele usa. Se isso é certo ou errado, Sim, sim. não acabe julgar. Mas ele usa, sabe? Isso é utilizado pra parada, porque não é o que você espera de um lutador, né? Claro que você vai ter artes marciais como Sumo e tal, que vai quebrar totalmente isso. Mas... Tem personagens poderosos em Dragon Ball que são gordos. Yajirobe e Popo, por exemplo. Mas é um poderosos, choque. assim, até certo ponto, né? Exatamente. E o próprio Majin Buu, que era o mais forte de todos ali, cara. Mas é um choque, né? É pra causar esse choque mesmo. É doido, porque, de fato, apesar disso tudo, igual o João falou, cara, você pode bater nele, cortar, quebrar, diluir, destruir e tal, e ele não morre. Não importa o que você faça, ele não morre. E essa é a parada que assusta. Ele é fofinho, Paulinho, e até a voz dele é caricata, né? E o que ele faz, o mais doido, eu acho que também é ameaçador, é que apesar dele ter esse comportamento infantil, ele tem um raio que transforma as pessoas em chocolate. Não importa quão forte ela seja. Ele mata o rei do inferno, o Daburá, com um golpe, tá ligado? Transformando ele em chocolate. Mostrando que ele tem uma característica muito infantiloide, né, cara? Ele é uma criança, né? Ele é uma criança que não sabe direito o que tá fazendo e... Só que ele é muito poderoso e ele destrói as coisas e ele acha engraçado destruir e matar pessoas, sabe? Inclusive tem uma curva evolutiva de personagem a partir da amizade dele com o Satã e a partir daquele momento que ele cura o menininho cego. Vocês lembram disso? Sim. Que é uma cena super, super forte, assim, com um valor narrativo muito grande, né? Que o menininho chega pra ele e fala, eu não posso enxergar, eu sou cego e tal. Ele cura o menininho e fala, deixa de ser idiota, olha aqui, você não tá me vendo aqui não. Aí ele vai e cura o menininho, não acredito, você me salvou, começa a abraçar ele. Eu acho que ali é uma segmentação do que será o Buu maligno e do que é o Buu, esse Buu infantil que a gente... Mostra que tem bondade dentro dele, né? Que depois é separado, né? E a maldade da bondade, mas mostra que tem de fato alguma coisa ali. Mas sabe que eu tô pensando aqui, tipo, porque tem toda essa grande batalha quando ele desperta, e daí é introduzido pra gente o conceito do Supremo Senhor Kaiô, né? E tal, que é bem interessante. Tava no torneio. Tava no torneio. Dois, né? Aprofunda a lore, né, cara, de como, da escala de poder do universo, né? Como que funciona a burocracia do universo, né? E aí a gente tem essa construção do Kaioshin falando que o Majin Buu é muito forte e tal, e o Goku, por um lado, ele quer lutar contra o Majin Buu, mas chega uma hora que ele fica meio preocupado, tipo assim, porra, será que não é melhor a gente evitar que o Majin Buu desperte e tal, enquanto o Vegeta não tá nem aí, ele só quer a vingança dele lá contra o Goku, e pra ele, se o Majin Buu despertar, ele vai lá e vai destruir o Majin Buu, sabe? E mais uma vez ele quebra a cara, porque o Majin Buu é muito mais forte que ele. A gente até tem aquela cena muito forte do Vegeta se sacrificando. Eu ia comentar isso. O filho, é a primeira vez que ele abraça o filho. Porque, cara, essa cena, ele abraça o Trunks ali, e daí o Trunks fala assim, caramba, pai, esse é o primeiro abraço que você me deu, que você me dá na minha vida. E daí ele vai lá e desmaia a criança e bate na criança. Ele fica, não! Mas foi o primeiro abraço que o filho, que o Trunks tem, primeiro... Sim. E inclusive fecha até um arco de validade ali com o Piccolo, né, cara? No momento em que o Piccolo demonstra ali um certo respeito ali pelo Vegeta, que ele vê uma evolução moral ali no Vegeta, que é muito interessante, né? E aí a gente tem um cenário terra arrasada, né, com o despertar do Majin Buu, porque o Gohan desapareceu, todo mundo acha que ele morreu, né? Mas aí ele foi lá pra Socolano de férias lá no planeta do Supremo Sr. Kaiô, correr atrás da espada Z lá, e tem um arco chatíssimo, né? E enquanto o Vegeta tá morto, e o Majin Buu sai matando todo mundo, e aí o Goku, né, que já não pertence mais a esse mundo, né? Eu acho que esse arco do Goku é muito legal, ele sabe que ele tá morto, ele tá ali fazendo hora extra, e ele quer fazer de tudo pra deixar esse legado no sentido de, pô, preciso que alguém mate o Majin Buu, sabe? Tipo, por mais que ele vai lá e luta com o Majin Buu, e tem aquela cena incrível dele se transformando no Super Saiyajin 3 e tal, ele sabe que ele não vai ter tempo pra vencer. Então ele vai precisar que outras pessoas, que o pessoal desta geração atual, vençam o Majin Buu, né? No final isso daí vai ser jogado fora, porque o Goku volta ainda. Mas assim, a ideia original é, vamos fazer o Gohan
Gohan, vamos fazer os meninos ali, os Ten Trunks, vencerem o Majin Buu, porque o Goku já não pode mais, porque ele já não pertence a esse mundo, né? Até porque quando ele fica em Super Saiyajin 3, tem um negócio que ele consome mais energia e dele diminui o tempo dele, né? Ele podia ficar 48 horas na Terra, se não me engano, que a vovó Uranai... Acho que é um dia. É 24. Porque todo esse arco do Buu, cara, por mais que seja muito longo, ele basicamente se passa em 48 horas, em 2 dias no máximo, o arco inteiro, sabe? Inteiro eu não sei, mas é? Não, eu digo, a parte dele que ele desperta. A dele que ele desperta. Ah, sim, a parte que ele desperta é muito rápido, realmente. Porque eu reassisti recentemente o Kai, né, que é um remake do Z, e o Kai é dividido em 2 temporadas. Então ele tem a primeira metade dos episódios e a segunda metade. A segunda metade é só o arco do Buu, tá ligado? Então tem muito episódio. Só que se passa num tempo curtíssimo, cara. Curtíssimo. Mas a ideia, né, não só de competição de poder, né, o Akira, ele tem liberdade de fazer outras coisas, né? Por exemplo, o momento em que o Mr. Satan salva a Terra fazendo amizade ali com o Majin Buu, cara. Que mostra que o Majin Buu ainda tem alguma bondade no coração e que ele realmente é muito ingênuo, né? Ele é uma criança ali que tá matando formiga com a lupa, tá ligado? O Mr. Satan, ele consegue levar isso, né? Tipo, se a princípio quer matar o Majin Buu, mas tudo naquele jeitão dele, né? Que é um alívio cômico, né? Acaba, tipo, se transformando num amigo ali do Buu, e aí, por meio, tipo tem assim... Tem o cachorro também, não tem? O cachorro, que ele se apega. Amizade ali com o cachorro, né? Tudo isso faz com que o Majin Buu... Pô, beleza, eu consegui encontrar outras formas de me divertir, entendeu? Tipo, não preciso matar gente pra me divertir, eu acho que o cachorro, ele é o primeiro momento que o Majin Buu conhece o amor, sabe? Essa relação amorosa entre seres vivos, sabe? E aí ele conhece também a maldade humana, que é quando a humanidade envia assassinos de aluguel, né, pra matar o Buu, e daí o cachorro acaba sendo morto no meio do caminho. É muito interessante essa cena, porque o Buu, de fato, começa um processo de mudança, quando ele cria esse vínculo amoroso. Isso é representado pela frustração que ele sente, pela dor de perder o cachorro tão grande, só que o mal e o bem dentro dele entram em conflito e ele não consegue suportar isso, ele expele pra fora o mal, né, e daí a gente tem contato com o Evil Buu, né, o Buu do mal, que... Sim, que é quase que uma é o Mondiaro Buu. É o Mondiaro. Que é o Majin Buu, que ele meio que representa esse trauma que ele viveu, né? Tipo, de perder o cachorro, de realmente estar em contato com o mal, né? Tipo, o mal da humanidade, né? Porque até então ele era na inocência ali, sabe? Ele era realmente quase uma criança, e aí ele tem esse momento de trauma que ele expele, né, o nosso querido Buu Mondiaro, né? E aí tem inclusive uma luta dos dois, né, em que acaba perdendo, né, e absorvido, e é um momento de grande virada do arco, né? Você tinha um vilão que não era mal, que era um vilão meio nível cômico, era um vilão meio era salvável, desajeitado, né? Dava pra né? recuperar, se... Sim, e aí a gente psicólogo ali, realmente... né? Psicólogo infantil. E aí a gente tem a virada pra um vilão que realmente é mal, né? Que é o Super Buu, né? Que já é o vilão, já é o Majin Buu. Que é o Majin Buu que parece o Haaland, né? Que é aquele lá que é... Tem o Haaland, tem o Mondiaro Buu, o Haaland Buu. Evolução do Jigglypuff. E aí, cara, na minha opinião, aí o arco começa a cair um pouco, assim. Você acha, cara? Eu gosto muito do arco do Majin Buu. Assim que a ameaça surge, né? Assim que a ameaça surge. Cara, eu gosto muito do arco do Majin Buu, tipo assim, especialmente a luta do Vegeta contra o Goku. Eu acho a luta do Goku com o Majin Buu lá, que ele vira o Super Saiyajin 3, excelente. Mas, cara, aí depois que deixou de ser essa grande sátira, eu acho que quando começou a ficar sério, né? Até que não tá tão sério assim, porque vai ter um monte de palhaçada ali com o Gotenks e tal. Eu acho que começou a pesar o fato do Majin Buu, o Super Buu, não ser um personagem tão interessante assim, quanto era o Cell, por exemplo, ou o próprio Freeza. E aí eu acho que o arco vai se perdendo, assim. Eu acho que tem a luta dele com o Gotenks, que é legal até certo ponto, é engraçado, tem alguns momentos. E aí eu acho que ele vai começar a se perder ali. Temos o retorno triunfal do Gohan, que tipo, parece ser uma coisa super épica. Ele usa a roupa do Goku, né? Parece que é a batalha final ali do Gohan. Só que aquilo, né, que a gente comentou no começo, né? Pô, a galera não queria que fosse o Gohan o protagonista. E aí o Akira teve que trazer de volta o Goku. Nessas cenas do brinco, traz o Vegeta de volta também. Eu tenho a impressão de que o Vegeta, ele é um grande fanservice, na verdade. Tipo assim. Eu também. Porque ele introduziu o Gotenks, né? E aí todo mundo começou a pensar, pô, existe fusão nesse universo. Pô, imagina uma fusão do Goku e Vegeta. Todo mundo quer ver, né? E não dava pra exploitar isso também, não? Igual o Paulinho falou?
funde um, depois funde com outro, depois funde com outro. Não, porque tem que ter o brinco, né? Porque daí tem que ter o... Não, mas é a dança. E com a dança? É verdade, É, então, a varia. dança pode. E aí ele cria o Vegito, cara, que eu adoro o Vegito, né? Mas é um fanservice. E o que eu acho foda é que não é o Vegito que derrota ele, sabe? Porque o Akira sabe que aquilo é só um fanservice. Então ele traz o fanservice, traz aquele momento divertido pra gente ver, pô, como seria a fusão Goku e Vegeta. E aí, cara, ele traz o Vegito como esse elemento a mais, assim, tipo, pô, como seria a fusão do Goku e o Vegeta, né? Só que isso não vai resolver o arco. O que vai resolver o arco são outras situações depois, né? Mas ele mesmo assim traz pra gente matar essa curiosidade de como seria a fusão deles. É super legal, tem aquela cena que ele transforma o Vegeta numa balinha de café e a balinha começa a bater no Majin Buu e de novo trazendo essa arte de poder, sabe? Tipo assim, meio que o Vegeta ele tem um poder tão absurdo que, tipo, ele consegue vencer, tipo, mesmo transformado em chocolate, né? Então mostra que, de novo, o Akira tá brincando com essa coisa da escala de poderes e tal. Só que bom que não foi isso que resolveu, né, a luta. E aí eles... Inclusive, vocês sabiam que existem versões, acredito que não oficiais assim, mas em jogos, nessas coisas, de Yanshihan e Pikurin? Ah, tem. Cara, eu já vi tem muito... Eu já vi o Tenchi Hancha, sei lá. O Budokai fez muito isso, né? O Dragon Ball Budokai fez várias versões. Mas, cara, Isso. aqui, ó, pra gente falar, tem que tacar Dragon Ball quando merece. Aqui é outro momento de retcon na cara dura, esdrúxulo, assim. Porque o que eles fazem, eles sempre falam, né, cara, se você botar o brinco, a fusão é permanente. Não tem como desfazer. E até mostra, né, que o velhinho lá, né, ele tinha se fundido com uma maga e tal, que ele amava no passado e tal. É verdade, essa parte é engraçada. O 15º Senhor Supremo Senhor Kaiô lá, o velhinho. Uhum. Mas assim, aí quando o Goku e o Vegeta aceitam fazer isso, tem muita coisa em jogo. Então eles decidem se fundir, beleza. Aí, quando eles entram dentro do Buu, quando o Buu come eles, de repente, quando o Buu comeu eles, tem alguma parada no Buu que digere eles separado e daí separou os dois. E eu digo mais, eu digo mais. Depois, lá no Super, os caras fazem um retcon em cima do retcon. Que eles falam que, não, pera aí, a gente falou que era permanente, mas só é permanente pro Supremo Ser Kaiô usar. O Mano pode usar à vontade. O Mano pode usar os brincos à vontade. Entendeu? Então, assim, tá criticado o retcon. Dragon Ball é o líder do retcon, cara. É tipo... Mas é aquilo, cara. Foi só um fanservice. Foi só um momento engraçadinho do Vegeta ali, sabe? Tipo, ele não quis realmente que aquilo fosse levado a sério, sabe? E quem levou a sério não entendeu, sabe? E aí, cara, basicamente sobra só o Vegeta e o Goku, né, cara? Contra o Kid Buu. E aí a gente vê a maldade intrínseca numa criança, né, cara? É uma luta muito, muito maneira. E eu acho muito legal, porque pra mim fecha muito um arco que começou no Z, que como o Vegeta, né, o primeiro grande vilão do Z, o Vegeta acaba se sacrificando no final, né? Porque tem toda uma relação de aí eles conseguem, aí não conseguem, aí consegue. Mas no final, a grande parada é que o Goku precisa de tempo pra invocar a Genkidama. E é legal porque eles fazem aquele recap que a Genkidama foi usada contra o Vegeta lá atrás. E daí, só que o Goku precisa estar parado por um tempo considerável pra utilizar a Genkidama. Ela tem esse problema, ela é muito forte, mas ela exige que quem vai usar esse poder precise de tempo. Ele não pode só soltar a qualquer momento. Então o Vegeta fala pra ele, cara, eu vou ganhar tempo para você, nem que eu morra. E daí o Vegeta se sacrifica pra tentar ganhar o máximo de tempo possível pro Goku fazer a Genkidama dele. E daí, né, ele fala pro planeta inteiro, ele tem aquela cena incrível da infância de todo mundo, que é tipo, levanta a mão na frente da TV, assim, todo mundo. Eu levantei. Eu levantei, pô. Só que é uma cena que só conseguiu realmente virar alguma coisa por causa do Mr. Satan, né? Que é ele que... É verdade. Que se comunica com os terráqueos, né? E usando todo o seu carisma, toda a sua popularidade, né? Acaba fazendo com que todo mundo ajude na Genkidama, cara. E fechando o arco de personagem do Mr. Satan, né? Porque, assim, o Mr. Satan, ele começa com um alívio cômico ali na Saga Cell. Um alívio cômico que, em muitos momentos, fica insuportavelmente chato na Saga Cell. Você fala, putz, pra que esse personagem existe, velho? E aí ele vai ficando cada vez mais interessante na Saga Buu, até que no final ele tem o seu grande momento que fala assim, porra, valeu a pena. Valeu a pena ter esse personagem que muitas vezes foi insuportável, mas que teve esse desfecho tão interessante, né? E no final, mesmo sendo o mais fraco de todos, foi ele que tem um papel fundamental ali pra salvar a Terra. E depois disso, o Majin Buu, a parte boa dele, né, cara, vira amigo do Mr. Satan, né, e isso é legal, porque eles criaram, de fato, essa relação de amizade no meio do arco, e eles convivem juntos, tipo, como amigos mesmo. Aí eles têm uma parada que, tipo, o Buu faz com que o Satan ganhe os torneios
torneios e pareça forte, enquanto que o Satã alimenta o Buu eternamente com quantos doces ele quiser, e daí eles têm uma relação de amizade meio contratual também. É bem divertido, porque aí a gente vê o lado infantil do Buu, né, cara, que sobrou. Que é um lado bondoso, é um lado infantil que tem um pouco de egoísmo ali e tal, mas não é nada incontrolável. É algo que eles conseguem controlar de fato, né, cara? Sim. E isso pode se estender daí ou pra saga GT ou pra saga Super, depende de qual linha do tempo. Calma, antes nós vamos registrar aqui, Paulinho, que esse é o terceiro final de Dragon Ball Z, né? Terminou aqui de novo, pela terceira vez. Verdade. E eu acho que ainda tem um pequeno momento, né, na última cena, assim, de Dragon Ball, no último... Na finalização, na última cena não, né? Mas ali nos finalmente de Dragon Ball, que tem a ressurreição do Ubi, né? Que se torna... Ele renasce como um ser humano, né? Que é o Kid Buu, né? O Goku, ele fala isso, né? Quando ele mata o Genkidama, ele diz que ele deseja que o Majin Buu reencarne, né? Como uma pessoa boa, né? Porque o Majin Buu, ele era uma criança que, tipo, foi ensinada que a vida é só destruição, né? Pô, de repente, se você crescer num outro contexto, né? Você pode se tornar uma pessoa boa, né? E eu espero poder te encontrar nessa nova vida pra que a gente possa lutar novamente, né? E é o que acontece, né? Acaba reencarnando no Ubi, né? Que é um personagem que deveria ser o próximo protagonista de Dragon Ball, né? Se houvesse uma nova temporada depois do Z, pra mim, ele tinha que ser o protagonista. Acaba que não será nunca o protagonista, né? A gente sabe que é um grande problema. Essa coisa do protagonista em Dragon Ball e Goku muito carismático, e o Ubi também não é um personagem tão querido. Tem o fato dele ser um personagem também que poderia causar muita rejeição, a gente sabe disso. Então acaba que essa ideia de o Ubi ser o sucessor do Goku nunca aconteceu, né? Mas claramente era a ideia. Claramente ele construiu o final de Dragon Ball ali para ter o Ubi como o sucessor do Goku, porque o Gohan não quis, né, essa responsabilidade. Ele queria ler livros complicados, né? Ele queria ler livros complicados e ser um cientista, enquanto o Goku tinha que passar esse bastão pra alguém, sabe? O arco do Goku é muito disso, de porra, estou velho, estou morto, alguém precisa assumir esse manto, galera. E o Goten, por que vocês acham que não funcionou com o Goten? Porque o que eles fazem na sequência, tá? Não canonicamente, é trazer o Goku criança de volta, né? No Dragon Ball GT. O Goten vira um adolescentezão paia pra caramba, adolescentezão trancado no quarto que nunca vê a luz do sol. Isso no Super ou no GT? No GT. Não, no GT. O GT, o Goten vira um adolescente imundo, né, cara? Que não toma banho, não sai do quarto. Cara, a Pan também, né? A Pan também. A Pan é legal. A Pan, eu vou defender a Pan. O Goten, ele é um personagem meio sem personalidade, ele é um personagem meio coletivo com o Trunks, assim, sabe? Eles são uma dupla Goten Trunks. O que eu gosto é que, tipo assim, o Trunks do futuro, que foi criado pelo Gohan, é muito diferente do Trunks criado pelo Vegeta, entendeu? Eu acho que essa jogada do Akira foi muito bem construída, assim. Enquanto o Goten, eu achei ele meio quase sem personalidade, né? A personalidade dele é ser amigo do Trunks e os dois fazerem um duo ali, seja no Mike lá, que eles colocam a máscara lá e ficam um em cima do outro, ou no próprio Gotenks. Mas assim, Paulinho, e aí termina a participação desses personagens, como é que funciona no Super? Cara, a mecânica de Goten, de Ubi, esses personagens, eu queria comentar, eu acho que é interessante comentar uma coisa do GT, porque no GT tem um momento que ele se funde de volta com o Ubi pra vencer o Baby, né? Lá pra frente, eu acho que pra mim é um dos únicos momentos legais, eu gosto disso no GT, que daí o Ubi fica mais forte e tal, então tem esse que não vira nada, né? Não dá em nada. Ele mete uma jaqueta nova e só. Ele fica mais bombadinho. Mas de fato, o que acontece, cara, no Super, é que o Super se passa pouco após o Z, né, cara? Então, não deu tempo de chegar naquele torneio pro Ubi aparecer e tal. Então, o Ubi não existe no Super. Mas a participação do Majin Buu, cara, ele fica muito de escanteio, porque coloca-se que a batalha, o nível de poder de deuses tá acima do Majin Buu, sabe? Então aquela parada de power scaling mesmo. Mas o que rola que eu acho que é interessante, porque o Majin Buu fica daí naquela mesmo esquema com o Mr. Satan. Então ele é alívio cômico, ele continua como alívio cômico desde que ele é vencido. Mas quando tem o torneio entre os universos, eles estão selecionando... Não, mentira. Antes do Battle Royale final lá do multiverso, existe um outro torneio, porque
o deus da destruição responsável pelo universo 7, né, que é o universo oficial do Dragon Ball que a gente assistiu, daí ele tem um número. É o Bills? É o Bills, exatamente. O Bills, ele tem uma contraparte no 6, no universo 6. E daí eles entram numa treta pra saber qual universo tem os guerreiros mais fortes. Esse é um outro arco do Super, não é o arco do multiverso e tal. Aí tem o arco da batalha entre o universo 6 e o 7. E daí eles ficam brigando entre eles, e daí eles vão fazer uma prova, um teste, pra descobrir quem são os guerreiros mais fortes, pra bater um contra um. Aí é um chaveamento mesmo, sabe? Não é Battle Royale ainda, é chaveamento mesmo. E daí, o Bills faz uma prova, ele faz uma série de testes pra descobrir os guerreiros mais fortes do universo dele, e o Majin Buu é escalado pra isso. E o Majin Buu vence os testes de força, de resistência, papapá, só que o Majin Buu dorme na prova escrita, e daí ele é reprovado da prova escrita. É o Majin Buu, de Jigglypuff, né? Cara, é o exame de Chunin, cara. Tem prova escrita, cara. E daí, tipo assim... Sacanagem. Não, aí, tipo assim, a grande piada pra tirar o Majin Buu, sabe? Porque ele vence todo e tal, ele se classifica pra lutar como um dos guerreiros mais fortes, só que aí eles querem medir a inteligência dos guerreiros e tal, e o Buu dorme no exame e é desclassificado. Mas como assim, velho? Mas uma coisa que o Dragon Ball Super imaginei que não fizesse era isso. Ele remove um personagem como o Buu, assim, completamente ignora a existência? É porque, assim, por conta do Power Scaling, eles adicionam, eu tenho a sensação, igual acontece com o Freeza, igual acontece com o Cell no Z. Adicionam novos personagens com poderes foda, sabe? Muito tops. E o Majin Buu fica fraco perto. E o Majin Buu fica fraco perto dos caras. E daí... Não, mas e o Ubi? O Ubi não chegou ainda. Não chegou na parte do Ubi. Porque o Ubi não nasceu ainda. Agora que eu entendi. É entre uma parte e outra, o GT. né? Tanto que, perdão, viu? teoricamente, poderia existir... O GT poderia ainda ser canônico depois do Super. Ou não, porque teoricamente tipo, o GT é um pulo, né? Enquanto o Super não chegou onde começa o GT ainda. Nem onde terminou o Z, na real, sabe? No fim tudo é canônico. No fim, encaixaria tudo, sabe? Encaixaria Por tudo, mais né, terrível cara? que isso pareça. Não, mas eu acho que eu acho que qualquer continuação de Dragon Ball Z que não tenha o Ubi como protagonista, ou pelo menos como um personagem muito importante, eu acho muito absurdo. Inclusive o GT coloca ele como protagonista, tipo, muito longe de ser um protagonista, né, cara? Personagem bem descartável, infelizmente. Queria que vocês falassem um pouco sobre essa comparação do Majin Buu com os outros dois grandes vilões, né, de Dragon Ball. Vocês acham que tá no mesmo patamar ou não? Pra mim não, cara. Pra mim, o Majin Buu que fica é a versão primária dele lá, a versão Jigglypuff, que gosta de comer doces e transformar os outros. É a versão infantil, é a versão que tem, de fato, uma evolução de personagem e que fica marcada, assim, na minha memória. O Buu, o Kid Buu, pra mim, ele tem um design super maneiro, mas nada além disso. Cara, eu tenho a visão do Majin Buu a longo prazo, né? Tipo, como eu vi o Super inteiro também, o Daima e tal, pra mim, vendo tudo isso, o maior vilão é o Freeza, que tem o maior arco, que muda várias vezes. Então, se fosse colocar o vilão mais icônico de Dragon Ball, é o Freeza pra mim, com certeza. Eu acho que sem comparação, assim, talvez o Freeza seja o maior vilão dos animes, né? Dos mangás. É uma boa discussão. A gente pode até trazer um vídeo sobre isso um dia. E se você quer que a gente fale sobre outros vilões, seja do GT, seja do Dragon Ball Super ou do Dragon Ball clássico, deixa aí nos comentários. E os caras ainda fizeram no Daimon Cu, né, cara? Tem o Majin Ku e o Majin Buu. Cara, não tem muito pra falar deles, não. Isso daí parece paródia de Dragon Ball. Isso daí é paródia, velho. Mas o Daima é divertido, não, cara. Não, bota aí o Majin Ku. Puta que... Exagerou no... Não, mas ele... Exagerou no humor. O Daima, ele quebra a expectativa, eu acho legal, porque a gente espera que vai ser a mesma coisa, vai ser um vilãozão, tipo, maldoso e tal, e tem uma quebra de expectativa bem legal no Daima, cara, eu achei interessante, cara. Uma quebra de expectativa de eu acho que vai ser uma merda, mas... Não, eu acho que ele vai ser vilão. Eu acho expectativa quebrada. Porque a minha expectativa é que fosse uma merda absoluta. Não, eu até gosto, cara, até gosto. Acho ok, de verdade.